Daniel capítulo 11. E eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, estive para confortá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto acumulará mais riqueza que todos, e fortificando-se com suas riquezas, despertará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará conforme sua vontade. Mas quando ele estiver erguido, seu reino será quebrantado e repartido nos 4 ventos do céu. Porém, não a seus descendentes, nem conforme seu domínio com que ele reinou, porque seu reino será arrancado e será para outros fora destes. E o rei do sul se fortalecerá, mas um de seus príncipes se fortalecerá mais que ele e reinará, e seu domínio será um grande domínio. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer acordos. Porém, ela não poderá reter a força de seu poder. Por isso, nem ela nem seu poder persistirá, porque ela será entregue com os que a tiverem trazido, e com seu pai, e com os que a fortaleceram naqueles tempos. Mas de novo, de suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e agirá contra eles, e prevalecerá. E até seus deuses com seus príncipes, com seus vasos preciosos de prata e de ouro, levará cativos ao Egito. E por alguns anos ele deixará de atacar o rei do norte, o qual virá ao reino, o rei do sul, e voltará para sua terra. Porém os filhos dele se agitarão para a guerra, e ajuntarão uma multidão de grandes exércitos, e certamente avançará, inundará e passará, e quando voltar, se agitará em guerra até sua fortaleza. Então o rei do sul se enfurecerá e sairá, e lutará contra ele, o rei do norte, e mobilizará uma grande multidão, porém toda aquela multidão será entregue em sua mão. Quando for vencida aquela multidão, seu coração se exaltará, e ainda que perturbe muitos milhares, contudo não prevalecerá. E o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior que a primeira. E ao fim do tempo de alguns anos, avançará com grande exército e com muitos suprimentos. E naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos violentos do teu povo se levantarão para confirmar a visão e cairão. Então o rei do norte virá e levantará cerco e tomará a cidade forte, e os poderes do sul não poderão subsistir, nem os melhores de seu povo, nem haverá força que possa subsistir. E o que virá contra ele fará sua própria vontade, e não haverá quem possa subsistir diante dele. Ele estará na terra gloriosa, e o poder de destruir estará em sua mão. Ele decidirá vir com o poder de todo o seu reino, e os corretos com ele, e assim fará. E lhe dará uma filha de mulheres para destruir o reino, mas ela não terá sucesso, nem será para o proveito dele. Depois virará seu rosto para as terras costeiras e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar sua humilhação por ele e ainda fará tornar sobre ele sua humilhação. Então virará seu rosto para as fortalezas de sua terra, mas tropeçará e cairá, e não será mais achado. E em seu lugar se levantará um que fará passar um cobrador de impostos para a glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, não por causa de ira nem de batalha. Depois se levantará em seu lugar um ser desprezível, ao qual não darão honra real. Mas virá durante a quietude e tomará o reino por meio de enganos. E exércitos em grande volume serão repelidos diante dele e serão quebrantados, assim como também o príncipe do pacto. E depois que fizerem acordos com ele, ele usará engano e subirá. Será fortalecido mesmo com pouca gente. Quando houver tranquilidade nas mais prósperas regiões da província,
Ele virá e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele repartirá presa, despojos e riquezas entre os seus, e voltará seus pensamentos contra as fortalezas, porém somente por um tempo. E despertará suas forças e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se agitará para a guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque tramarão planos contra ele. Até os que comerem de sua comida o destruirão, e seu exército será repelido, e muitos cairão mortos. E o coração destes dois reis será para fazer o mal, e em uma mesma mesa falarão mentiras. Mas isto não terá sucesso, pois ainda haverá o fim do tempo determinado. E voltará para sua terra com grande riqueza, e seu coração será contra o pacto santo. E ele fará o que decidir, e voltará à sua terra. A certo tempo voltará a vir ao sul, mas a última vinda não será como a primeira. Porque navios de Quitim virão contra ele, de modo que ele se entristecerá e voltará, e se indignará contra o pacto santo. E ele fará o que decidir, pois quando voltar, ele dará atenção aos que tiverem abandonado o pacto santo. E tropas virão da parte dele, e profanarão o santuário e a fortaleza. Tirarão um contínuo sacrifício e porão uma abominação assoladora. E com lisonjas ele perverterá os violadores do pacto. Mas o povo que conhece a seu Deus com força resistirá. E os entendidos do povo ensinarão a muitos, porém cairão a espada e a fogo, por meio de cativeiro e de despojo por muitos dias. E quando eles caírem, serão ajudados por um pequeno socorro. Contudo, muitos se aliarão a eles através de enganos. E alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque isto ainda será para o tempo determinado. E o rei fará sua vontade, e se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ele falará coisas arrogantes contra o Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete. Pois o que está determinado será feito. Ele não respeitará os deuses de seus pais, nem para o preferido das mulheres, nem respeitará Deus algum, pois se engrandecerá sobre todos. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais nem sequer conheceram. Ele o honrará com ouro, prata, pedras preciosas e com coisas de grande valor. E ele atacará fortes fortalezas com deuses estrangeiros. Aos que o reconhecerem, ele aumentará a honra, e ele os fará terem domínio sobre muitos, e partirá a terra por preço. E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte levantará como tempestade contra ele, com carruagens, cavaleiros e muitos navios, e entrará pelas terras, arruinará como se fosse inundação, e passará. E virá a terra gloriosa, e muitos povos cairão, mas estes escaparão de sua mão. Edom, Moabe e os líderes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão a outras terras, e a terra do Egito não escapará. E se apoderará dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas valiosas do Egito. Os líbios e os cuxitas o seguirão. Porém, notícias do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e matar muitos. E armará as tendas de seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Mas ele virá a seu fim, e não haverá quem o ajude. Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está a favor dos filhos de teu povo. E será tempo de angústia, tal que nunca houve desde que as nações surgiram até naquele tempo. Mas naquele tempo teu povo será livrado, todo aqueles que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna,
e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E os sábios brilharão como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo sempre. Porém tu, Daniel, guarda em segredo estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis outros 2 que estavam de pé, um à margem do rio e outro à margem do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, e levantou sua mão direita e sua esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que será depois de um tempo, tempos e a metade de um tempo. Quando acabarem de despedaçar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. E eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Meu Senhor, o que será o cumprimento destas coisas? E ele disse: Caminha, Daniel, pois estas palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados. Porém os maus agirão malignamente, e nenhum dos maus entenderá. Porém os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação assoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado ao que esperar e chegar até os 335 dias. Tu, porém, caminha até o fim, porque repousarás e ressuscitarás em tua herança no fim dos dias. Provérbios capítulo 10. O filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo é a tristeza para sua mãe. Tesouros da perversidade para nada aproveitam, porém a justiça livra da morte. O Senhor não permite a alma do justo passar fome, porém arruína o interesse dos perversos. Aquele que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão de quem trabalha com empenho enriquece. Aquele que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na ceifa é filho causador de vergonha. Há bênção sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos perversos. A lembrança do justo será uma bênção, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios será derrubado. Aquele que anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Aquele que pisca os olhos maliciosamente gera dores, e o louco de lábios será derrubado. A boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos perversos está coberta de violência. O ódio desperta brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do bom entendedor se acha sabedoria, mas uma vara está às costas daquele que não tem entendimento. Os sábios guardam consigo sabedoria, mas a boca do tolo está perto da perturbação. A prosperidade do rico é a sua cidade fortificada. A pobreza dos necessitados é sua perturbação. A obra do justo é para a vida, os frutos do perverso para o pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas aquele que abandona a repreensão anda sem rumo. Aquele que esconde o ódio tem lábios mentirosos, e o que produz má fama é tolo. Na abundância de palavras não há falta de transgressão, mas aquele que refreia seus lábios é prudente. A língua do justo é como prata escolhida. O coração dos perversos vale pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. É a bênção do Senhor que enriquece, e ele não lhe acrescenta dores. Para o tolo,
Fazer o mal é uma diversão, mas para o homem bom entendedor, divertida é a sabedoria. O temor do perverso virá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Assim como o vento passa, assim também o perverso não mais existirá, mas o justo tem um alicerce eterno. Assim como o vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim também é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor ao Senhor faz aumentar os dias, mas os anos dos perversos serão encurtados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é a fortaleza para os corretos, mas ruína para os que praticam maldade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada fora. Os lábios do justo sabem o que é agradável, mas a boca dos perversos é cheia de perversidades. Hoje fizemos a leitura do dia 344 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos na reta final rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Obrigada a você que tem feito essa leitura acompanhada comigo. E além de te pedir para deixar o like nesse vídeo, eu gostaria de ouvir a sua opinião quanto a essa leitura feita ao longo desse ano. Essa leitura acompanhada te ajudou? Nos envie suas sugestões e suas críticas. Queremos levar esta palavra a mais pessoas no próximo ano e já estamos nos preparando para isso. Por hoje eu fico por aqui. Clamo a Deus por suas bênçãos em sua vida. Amanhã continuaremos a leitura, se assim o Senhor nos permitir.